Pessoal, nessa aula nós vamos criar um upload em JSF puro. Tá? Nós não vamos colocar o PrimeFace junto, nós vamos fazer esse upload só com JSF. Tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui, eu vou parar meu servidor. Então dei um stop aqui. Tá? Então eu não tenho praticamente nada, eu não tenho nem a tabela para ele, não tenho controller, não tenho bin, não tenho DAW para gravar, tá? Então o que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é arquivo, upload, aula, tá? Que vai ser aqui a minha entidade responsável pelo banco de dados no Hibernate. Como eu estou usando o Hibernate, então eu crio uma entidade para representar o banco de dados para mim. Então criamos aqui, como a gente vai definir a nossa tabela no banco de dados. Então aqui vai ser anotado com o @entity, tá? Aqui é o @entity do JPA. Vamos criar a primary key da nossa tabela, que vai ser ID. Tá? Ó, no Eclipse, Ctrl+Shift I, ele importa, tá? Faz o import dos objetos. Então, tem que ser @ID e @generator value para ele gerar nossa primary key, tá? Eu vou colocar uma descrição para o nosso arquivo, vou colocar aqui string descrição, essa é a descrição para o nosso arquivo. E eu prefiro, você pode converter e gravar em base 64, ou você pode gravar em bytes, tá? Para você gravar em bytes no banco de dados, você tem que criar o byte e anotar com lob, tá? Com @lob. E aqui a gente só faz o nosso set e getter. Vamos gerar aqui o set e getter. Tá feito o nosso set e getter, tá? Você dá um Ctrl+Shift+O para ele organizar os imports, Ctrl+Shift+F ele organiza o código. Então, primeira coisa, a gente criou a entidade. Beleza. Eu vou subir o servidor. Eu já vou abrir aqui meu banco de dados. Vou deixar aberto aqui o banco de dados. Que eu quero que ele crie a tabela para mim na hora que eu subir a aplicação, né? O Hibernate ele vai criar automaticamente para mim. Então aqui eu tenho 18 tabelas. Vou dar o Start, subir o projeto, subir o servidor. O servidor terminou de subir. Vamos dar um F5 aqui no banco de dados. Olha lá, tem 19 tabelas agora. Então criou a nossa tabela. Então, ó, arquivo upload aula. Tá? Então ele criou a nossa tabela, o ID, a descrição e o arquivo. O arquivo ele no Postgres aqui ele fica OID, tá? Ele fica como OID. Você define aqui no Java, anotado com @lob do JPA, define que vai ser um byte, o tipo de byte para gravar arquivo no banco de dados. Ele vai aceitar qualquer coisa, tá? E aqui no Postgres ele fica como OID, tá? Tendo definido aqui a nossa entidade, banco de dados criado, a tabela criada. Então aqui agora eu vou criar um repositório para mim, com uma interface, uma implementação, que é o padrão mais conhecido em aplicações Java. Tá? Então eu vou criar uma interface e a sua implementação, que é só para a gente salvar. Tá? Eu não tenho ainda. Aqui a gente pode definir interface direto, tá?
Então aqui, ó, upload arquivo aula. Essa interface vai ter um método chamado de salvar e vai receber a nossa entidade lá, o nosso arquivo upload aula, que é a nossa classe, o nosso objeto, que vai ser salvo no banco, certo? Eu vou ter a implementação, tem outra classe Java. Então, upload arquivo aula DAO implementação, normalmente é IMPL, o padrão. A interface aqui é a que eu acabei de criar, upload arquivo. Tá? Então ele já implementa a nossa interface. E eu tenho uma parte genérica aqui já, que é o que? É um extend aqui do meu. Vamos ver, ele não está carregando aqui agora. Eu tenho uma classe própria aqui, que é o generic DAO, certo? Agora aqui ele carregou o generic DAO. E eu vou passar o que? O meu arquivo, tá? Às vezes se ele não carregar, às vezes a ideia está com um problema, você pode colocar direto, dar um Ctrl Shift O e salvar, tá? Que daí ele vai corrigir tudo para você. Então esse meu generic DAO nada mais é do que uma classe abstrata, onde eu tenho o meu Entity Manager, que já está configurado, né? Eu tenho só meu Entity Manager e algumas outras classes aqui do Hibernate. Ele está anotado que com o repositor do Spring e as anotações para o gerenciador de transação do Spring controlar a transação para mim, tá? Então, dentro do salvar, eu vou chamar superclasse.Entity Manager persistir o meu objeto, tá? O que eu preciso fazer aqui nesse DAO? Eu preciso anotar ele com repositor também. E eu vou dar um nome para ele, tá? Por quê? Depois eu vou apontar, eu vou injetar esse repositor dentro do meu bin do JSF, tá? Então aqui o repositor, para identificar que é uma camada que faz operações do banco, e vou habilitar aqui as anotações de transações do Spring, tá? Por quê? Para ele gerenciar as transações tudo para a gente, tá? Enable Transaction Manager, ok? Então essa parte aqui também já está feita, tá? Quando você cria uma entidade nova, uma classe nova, que representa uma tabela do banco de dados, em Java, o padrão de repositórios, services, tá? No caso aqui repositório, é você ter uma interface e uma implementação para você trabalhar no banco de dados, onde você passa a classe concreta. Bem, então feita a camada de persistência, a gente já tem a tabela, já tem a classe Java, já tem a camada de persistência para salvar. Agora a gente precisa partir para a parte da tela. Então a gente vai ter o Manage Bin, que vai controlar a tela de JSF. Vou procurar aqui o meu pacote de Manage Bin. Procurar aqui onde é que está o pacote do Manage Bin. Aqui, Manage Bin, tá? Então eu vou criar também uma classe Java. Vou colocar aqui, ó, upload arquivo bin. Então nosso Manage Bin aqui
Para o JSF reconhecer que é um bin que vai gerenciar a tela em JSF, tá? A gente tem que anotar aqui com manage bin do pacote facesbin. Vou dar um nome aqui para ele. Tá? Padrão de nomenclatura é o nome da classe iniciando em minúsculo, tá? O escopo dele vai ser, eu vou colocar de request scope, né, para eu só fazer o upload e o escopo dele já morrer, tá? Tenho que declarar o objeto da tabela do banco de dados, que aqui é essa classe nossa aqui, tá? Aquela classe que a gente criou. Então, eu vou pegar ela aqui. A gente sempre verifica se está importando corretamente o que a gente quer, importando a entidade, certo? Então, a gente instancia, a gente cria aqui o objeto direto para já ter o objeto pronto aqui para a gente, o JSF injetar os dados dentro dele, o que vai vir da tela, tá? Nós teremos também o que? Aquela interface, aquele DAO que a gente criou, a gente tem que injetar aqui para dentro, tá? Então a gente tem o que? A gente tem aqui uma outra classe que vai ser a nossa interface, tá? Aqui a gente colocou com o mesmo nome, né? Eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Seleciona Ctrl Shift R, Ctrl Shift Ctrl Alt R, aqui ó, Ctrl Alt R. Você pode trocar o nome para interface, ó. Você dá um Enter, aí ele vai corrigir o nome da classe e as referências. Aqui a gente colocou o nome igual, então aqui a gente tem que corrigir, tá? Então aqui a gente vai injetar a nossa interface, tá? Aqui, como a gente está trabalhando com framework em MVC, o DAO a gente não pode instanciar na mão, a gente tem que injetar ele, tá? Então, a gente vai aqui no nosso repositório, ver o nome que a gente deu para ele, ó. A gente deu esse nome aqui para ele, tá? Por padrão aqui a gente coloca o mesmo nome da variável. E o manage property, a gente vai pegar um nome, que vai ser o mesmo nome lá do repositório, e o value, que vai ser o mesmo nome, tá? Para o JSF injetar esse DAO aqui para a gente. Tá? Para representar o arquivo do upload, a gente tem que chamar o objeto parte do pacote javax.servlet, tá? É ele que vai representar o arquivo que vai ser feito o upload. Ok? Então, com esses três objetos criados, agora a gente tem que criar o setGetter. Então, source. A gente tem que criar todo o setGetter para o JSF poder conseguir chamar o setGetter, para ele injetar os dados dentro dos objetos para a gente. E agora, o método responsável por fazer o upload, fiz aqui, ó, upload. Eu vou deixar ele só dessa forma e a gente vai partir para a tela agora e depois a gente termina de fazer o upload. Vou lá no meu pacote das telas JSF. Então, como esse daqui é um projeto Maven de JSF, tá? Ele tem vários pacotes aqui. Então eu vou criar um novo XHTML, uma página XHTML. Aqui, ó, upload aula. Vou criar ela, tá? Vou deixar aqui a tag body limpa. E agora eu vou começar aqui a escrever o meu formulário, tá? Então eu vou escrever um formulário para o JSF. Esse é um hform.
para eu poder enviar um upload ou então dados, eu tenho que ter um formulário. Eu tenho que colocar o encrypt type, tá, para ele. Para toda vez que você for fazer um upload, você tem que escrever aqui o multipart barra form data, tá? Form-data, senão ele não consegue enviar o anexo, tá? Sempre quando for anexo, o formulário tem que ser definido aqui como multipart form data. Vamos organizar aqui, já vamos criar um painel grid. Painel grid. Tá? Vamos criar aqui com 3 colunas para a gente organizar o nosso formuláriozinho. Tá? Então, vamos colocar aqui a descrição primeiro. Output label. E a descrição. Né? Qual que vai ser a descrição? Vai ser aqui o atributo descrição, né? E o arquivo. Eu já vou pegar também, como a gente está mexendo só na tela aqui agora, eu vou subir o servidor para a gente já ir criando aqui a nossa página JSF e já ir visualizando como é que está ficando. Isso aí, o servidor subiu. Vou pegar aqui o endereço, ó. O endereço dela aqui é o... Opa, ele acabou indo para o lado errado, né? Não criou aqui dentro. Vou copiar para a pasta certa. É para ter criado dentro da pasta teste. Isso. Ele fica dentro da pasta teste. Vou pegar aqui o endereço certo dela. Que é o teste upload aula. Eu vou lá no navegador. Vou pegar o meu projeto. Vou acessar a minha página. Lembrando que a página XHTML geralmente você configura para ela acessar por JSF, tá? Então apareceu aqui o label descrição. Então, beleza. Então a gente continua aqui a implementar. Agora a gente vai ter input teste. O valor dele, tá? Qual que vai ser o valor dele? Tá? Então a gente tem que apontar aqui o nosso objeto aqui agora. Então a gente vai ter aqui o upload. Vamos ver aqui o nome do nosso ManageBin, ó. Upload arquivo bin, certo? Então a IDE, ele até dá um autocomplete aqui, ó. Tem lá o upload arquivo bin, tá? Ponto o nosso objeto, arquivo upload aula, ponto o campo descrição. Aqui a gente vai dar uma mensagem para ele, h2.message for descrição. Aqui a gente dá o ID, descrição. E aqui no label a gente também indica esse label é do objeto descrição. Ele vai ser obrigatório, require true, require message, tá? Informe a descrição. Vamos ver aqui o nosso formulário. Opa, deu um errinho. Vamos ver. Aqui ele está dizendo que upload arquivo aula do tipo string não pode ser convertido para interface, tá? Então aqui a gente declarou alguma coisa errada aqui no nosso ManageBin aqui. Vamos ver. O que a gente declarou? Tá. Ele está confundindo aqui, ó. Ele está confundindo os atributos. Vamos ver aqui, upload arquivo aula, upload arquivo aula. Não, pessoal, esqueci aqui, ó, esqueci que aqui no vale do JSF
a gente tem que chamar a propriedade do Expression Language aqui do JSF, senão ele não consegue injetar a propriedade para a gente aqui no Vale. Tá? Vamos parar aqui o servidor. Vamos startar de novo. Beleza. Startamos. Vamos dar um Enter aqui. Olha lá. Beleza, apareceu a descrição. Perfeito. Agora na nossa tela, o outro campo. Vou chamar o label aqui. Vai ser o arquivo, certo? O for para o campo de arquivo. Na linha de baixo, H2 pontos, é o input, ele tem a tag aqui de input file, tá? Isso a gente vai chamar aqui o input file. Vamos dar o ID para ele, que vai ser o arquivo, que a gente pode fechar direto, tá? Requer true, tá? Obrigatório, requer message inform o arquivo. E vamos colocar aqui o campo de mensagem, caso o usuário não informe o arquivo, tá? E dentro do formulário, ainda dentro do formulário, tá? A gente tem que ter o quê? Um botão de comando para a gente fazer o envio desses dados. Então, a gente tem aqui, ó, command button. Tá? Command button a gente vai fazer ele aqui com um Ajax, tá? Então dentro dele vai ter um Ajax para ele poder enviar aqui os dados para o lado do servidor de uma forma aí mais por debaixo dos panos, tá? Então qual que vai ser a ação? A gente tem aqui o upload arquivo bin ponto o nosso método upload, certo? Aqui o value dele é a descrição, tá? Então ele é diferente aqui do input teste. O input teste, o value dele é o que vai aparecer dentro dele, é a descrição que a gente vai digitar. E aqui no command button é o que vai ser exibido para o usuário, tá? É a descrição do botão. Então vai ter aqui, ó, upload, enviar. E dentro dele a gente vai fazer o que? O Ajax. Então a gente chama aqui o Facelets. A gente vai fazer aqui um execute @form. Então a gente vai enviar todo esse formulário e vai renderizar toda a tela aqui. Tá? Então aqui a parte de tela. Vamos só carregar aqui a página. Vamos ver se está tudo ok. Vamos ver o que está de errado aqui. Vou colocar 3 colunas aqui. Coloquei 2. Vamos lá, beleza. Então, ó, se eu tentar fazer o envio, ele já está aqui, ó, informa a descrição, porque não tem descrição, certo? Vamos aqui, continuando aqui para o lado do servidor. Então aqui a gente até pode fechar o XHTML, a gente pode fechar também a nossa interface, a gente pode fechar também aqui a nossa classe. Nosso DAO aqui a gente pode fechar também. E a gente vai ficar só com o nosso Manage Bin, tá? Então, para a gente ter certeza de que a gente está enviando o arquivo, então o nosso arquivo ele vai vir aqui dentro, certo? Só mais um detalhe, vamos pegar o upload aula aqui. Tá faltando aqui nele ainda a tag value. A gente tem que indicar o arquivo bin ponto a tag arquivo, tá? Faltando aqui, ó, o arquivo do objeto parte do servlet, tá? Faltou a gente indicar ele. Então, quando a gente enviar o formulário, o JSF ele vai converter automaticamente esse arquivo, vai fazer o upload dele e vai colocar dentro desse objeto parte. Eu vou parar aqui o servidor, tá? Eu vou pegar esse objeto arquivo aqui agora, ó, arquivo. A gente tem aqui algumas propriedades dele, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, o tipo dele, ó. Vou colocar o tipo dele, tá? Para a gente poder salvar esse objeto,
tá? A gente tem que transformar ele para bytes. Esse arquivo aqui, esse objeto arquivo, ele tem o input string. Então, o input string a gente transforma ele para byte, tá? Para você transformar para byte, eu tenho aqui um método pronto, eu vou colocar o método pronto, vou colocar aqui no final da tela, para a gente avançar um pouquinho, tá? Então, aqui a gente converte o input string para byte, tá? Você pega um byte array de input string, tá? E você pega esse input string e escreve num array de bytes, tá? Para a gente poder gravar no banco de dados. Então, eu vou deixar pronto aqui, vou instanciar o byte, um array de byte, arquivo byte, tá? Vou usar aqui o meu conversor, que é aquele método lá embaixo. Vou passar aqui o objeto que veio da tela, que é o upload. Aqui ele só pede para adicionar a exceção, certo? O que a gente faz aqui agora? O nosso objeto, que é a nossa entidade, que representa o banco de dados, a descrição já veio da tela, tá? A gente só tem que setar aqui o byte convertido, que é o objeto aqui, arquivo byte. Pegar aqui o nosso upload arquivo aula, ponto salvar, passando aqui o nosso objeto e pronto, tá? Não precisa de mais nada. Aqui eu só vou fazer um método para a gente colocar no console o conteúdo do arquivo, tá? Então eu vou usar a classe scanner do Java. Então, ó, conteúdo igual new scanner. Eu vou pegar ali o meu objeto que veio do upload, que é o objeto arquivo.getInputString. Ele vai ler esse input string. Eu vou fazer um while e o objeto conteúdo, ó, conteúdo.hasNet enquanto tiver dados, porque ele vai varrer a linha, tá? Que ele vai imprimir no console. Sysout conteúdo.nest, tá? Só para a gente visualizar aqui o conteúdo do nosso arquivo. Vamos salvar tudo. Vamos startar o projeto. Startou o projeto. Vamos aqui recarregar o formulário. Vamos pegar aqui um arquivo. Eu tenho um arquivo de texto aqui na área de trabalho. Deixa eu achar ele aqui. Arquivo upload. Tá? Aqui, ó. Teste upload. Vou fazer o envio. Tá? Eu não coloquei nenhuma mensagem, mas ele já enviou. Tá? Vamos ver se deu algum erro aqui. Ele deu um errinho aqui. Às vezes pode dar algum erro, mas e pode salvar mesmo assim. Vamos ver. Vamos deixar o banco de dados aqui. Vamos ver se esse erro aqui, na segunda vez, vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver se pode ser alguma coisa da aplicação ou do lado do servidor. Ou então alguma coisa do arquivo. Vamos achar ele aqui. Aula upload. TXT. Enviar. Olha lá. Parece que agora demorou. Olha lá. Agora deu certo. Tá vendo? Foi alguma coisa momentânea ali agora. Algum lixo ali na memória. Aí, ó, salvou o nosso arquivo. O nosso arquivo ele fica salvo no banco de dados como uma numeração dentro do OID. Ele fica aqui com uma numeração, tá? E aqui, ó, é o nome. Então, eu escrevi aqui, ó, testplan é desse sysout, que é o content type, onde ele mostra o tipo do arquivo, né, que é um arquivo de texto. E aqui ele salva. E aqui a gente só está imprimindo no console, que é o conteúdo, tá? Então eu vou colocar aqui, vou abrir o arquivo, vou colocar aqui, ó,
vai ser a linha 3. Eu vou salvar. Vou abrir aqui novamente. Vou limpar aqui o console. Tá? Vou recarregar aqui a página. Colocar qualquer coisa aqui. Escolher o arquivo. Vou achar aqui o arquivo de novo. Aula upload. Vamos ver aqui no console. Vamos lá. Tá vendo? Imprimiu tudo. Beleza, imprimiu o conteúdo. Aqui no banco de dados está feito o upload. Tá? Então, com o arquivo dentro aqui do banco de dados, você pode pegar a rede bytes, você pode fazer qualquer coisa depois. Tá? Você pode consultar, você pode gerar um PDF, você pode enviar para um web service, converter em base 64, assim por diante. Tá? Espero que tenham gostado e até a próxima. Obrigado por assistir ao nosso vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva no nosso canal, clica no sininho e abraço!